Olá pessoal, vamos estudar então um pouco de interações intermoleculares, certo? Então, para situar o que seriam interações intermoleculares, vou fazer um paralelozinho aqui com vocês. Lembra que a gente aprendeu o que era ligação, iônica, o que era ligação metálica, e o que era ligação covalente? Lembram? Isso aqui é um tipo de interação entre átomos, certo? Só que esses tipos de interações, eles ocorrem aonde? Eles ocorrem entre átomos de uma molécula, certo? No caso aqui, o carbono, ele faz uma ligação com outro carbono, certo? Esse carbono faz uma ligação com outro. Eles estão fazendo, no caso, ligações covalentes entre eles, certo? Então, esse é um tipo de ligação, de interação interatômica, tá? O que a gente vai ver agora é o que? Interação entre moléculas, tá? Intermoleculares. A gente vai ver o que? A gente vai ver uma outra molécula, por exemplo, igualzinha, tá? E a gente vai entender como essa molécula interage com essa, certo? Isso são interações entre moléculas, beleza? Vamos lá. Então, o primeiro tipo de interação intermolecular que a gente vai ver é a interação do tipo íon, dipolo, certo? Lembra lá que eu falei? Temos ligações iônicas, ligações metálicas e ligações covalentes, tá? Mas isso aqui que eu vou explicar agora é algo diferente, beleza? Aqui nós vamos ter 4 tipos de interações entre moléculas. A primeira é o íon dipolo. Vou dar um exemplo de o que seria uma interação do tipo íon dipolo. Por exemplo, lembra lá o sal, o NaCl? Quando a gente dissolve ele em água, a gente taca ele em água, a dissolução desse sal ocorre mais ou menos assim. Temos a formação do cátion de sódio, certo? E a formação do ânion do cloreto. Em água, o que vai acontecer? As moléculas de água vão se aproximar dessas espécies iônicas, das espécies carregadas, certo? Mas o que vai acontecer? Quem vai se aproximar a parte da molécula da água que vai se aproximar do sódio é o oxigênio, certo? Por quê? O oxigênio, lembra que a gente discutiu que a molécula de água é uma molécula polar? Na parte do oxigênio, na porção do oxigênio, a gente tem uma carga parcialmente negativa. Então, como vocês podem ver aqui, ocorrerá uma interação entre a carga do cátion e a carga parcial da molécula de água, certo? Então a molécula de água ela vai solvatar, envolver o cátion positivo com o oxigênio virado para o cátion. Já no cloreto, o que vai acontecer com a molécula de água? Ela também vai solvatar, né, como a gente fala, o íon cloreto. Só que quem vai estar virado para o cloreto vai ser o hidrogênio, tá? Por quê? O hidrogênio é a parte positiva da molécula de água, certo? Então aqui a gente vai ter a parte do hidrogênio da molécula de água interagindo com a carga negativa do cloreto. Esse tipo de interação é uma interação íon, porque íon é o íon, uma carga total, interagindo com uma molécula que não é um íon, mas ela tem polo negativo e polo positivo, certo? Os elétrons estão, lembram, mais próximos do oxigênio. Então, uma interação íon dipolo, de uma molécula que tem 2 polos. Beleza? Vamos para a próxima. Agora aqui, gente, a gente vai entender um pouquinho do nosso próximo tipo de interação, que é o tipo dipolo, certo? Acabamos de ver a interação íon-dipolo, agora a gente vai ver dipolo-dipolo. Bom, se na interação íon-dipolo era um íon, né? Que nem lá o cátion do Na+, com uma molécula que tem 2 polos, né? Íon
dipolo, no estudo das interações dipolo-dipolo, a gente vai esperar o quê? Que uma molécula que tenha dois polos interaja com outra que tenha dois polos. Então aqui a gente não vai trabalhar com íon, certo? Um exemplo aqui clássico que a gente pode citar é a molécula de HCl, certo? Lembra que a gente estudou também? O cloro ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então ele vai puxar os elétrons para ele, certo? Uma nuvem de elétrons vai estar mais gorda para o lado do cloro, certo? Então a carga parcialmente negativa vai estar do lado dele e a parcialmente positiva do lado do hidrogênio. Imagine que a gente tivéssemos outras moléculas de HCl por aqui. Como que essas outras moléculas de HCl interagiriam com essa daqui? Vamos supor, temos outro HCl aqui, certo? Lembra, o lado do hidrogênio é parcialmente positivo. Ele vai estar o quê? Ele vai estar interagindo com a parte parcialmente negativa da outra molécula de HCl. Certo? Se a gente tivesse outra molécula de HCl, a parte do hidrogênio que é parcialmente positiva ia estar interagindo com a parte do cloro que é parcialmente negativa. Então esse é um exemplo de interação do tipo dipolo-dipolo, que está interagindo duas moléculas que são polares. Lembra? Polaridade? Polaridade. Tá? O que acontece com a polaridade? Quando uma molécula é polar, tem um desequilíbrio na distribuição dos elétrons pela molécula, certo? Então a gente lembra do que? De uma nuvem deslocada, né? Imagina que isso aqui é uma molécula e aqui a gente tem bastante carga negativa, certo? E aqui algumas cargazinhas positivas. Então a gente vai ter um lado que é parcialmente positivo e outro que é parcialmente negativo, tá? Esse é o modelinho da nossa molécula polar. Se fosse uma molécula apolar, lembra, ó, molécula apolar, o que a gente ia ter então? A gente não ia ter um desequilíbrio. Desequilíbrio de elétron não tem na molécula polar, tá? Então a gente espera o quê? Ver uma bolinha bem perfeita. Não como a minha, mas bem próximo disso, né? Então seria o quê? Uma distribuição de cargas mais homogêneas, certo? Pela molécula, tá bom? Então, dipolo-dipolo a gente estuda muito entre moléculas polares. Vamos ver agora outro tipo de interação intermolecular, que é o dipolo induzido. Dipolo induzido. Então a gente já falou da interação tipo íon-dipolo, certo? Íon-dipolo. A gente já falou da interação dipolo-dipolo. E agora a gente vai falar do dipolo induzido. Por que será que é induzido? Então, vocês imaginem uma molécula em que ela seja apolar. Então, aqui nesse tipo de interação, a gente vai tratar principalmente das moléculas apolares, tá? Beleza, gente? Então, imagine uma molécula apolar. Lembra aquele esqueminha lá? Ela tem um equilíbrio de elétrons dentro da sua molécula, né? Pela sua molécula. E imagine que tem uma outra molécula polar aqui do lado. Ela também é apolar, então ela não tem um desequilíbrio, né? Os elétrons estão bem equilibrados ao redor de sua molécula. Aí o que acontece? Essa molécula, vamos chamar ela de A, essa de B. A molécula B, ela vem assim e passa, e esbarra na molécula A. O que vai acontecer? Lembra, os elétrons eles estão bem distribuídos, certo? Tanto na molécula B quanto na molécula A. Se essas moléculas se esbarram, vai acontecer uma perturbação dessa eletrosfera. O que vai acontecer? A eletrosfera vai deformar, gente, ó. Olha o que acontece lá, ó. Ela dá uma deformada, certo? Então a molécula A, a molécula B ela também vai sofrer uma deformação, certo? E aí os elétrons, eles vão ir para um lado da molécula, tanto na molécula B quanto na molécula A, certo? Criando polos negativos, polos positivos, ok? Então ó, a molécula passa de um estado apolar para um estado polar, só que isso é breve, é instantâneo, tem um momento muito curto de duração. E logo que para o contato, que elas se distanciam, elas voltam a ter
a sua apolaridade restabelecida, certo? E isso vai e volta, elas conseguem interagir dessa forma. Por isso que a gente chama de dipolo induzido, porque são moléculas apolares interagindo, criando polos positivos e negativos por um breve momento e depois voltando à sua natureza, certo? Então um exemplo de moléculas apolares seria como? Seria o CO2, olha lá, molécula inorgânica e um gás aí muito recorrente nos nossos vestibulares no Enem, certo? A fórmula estrutural dele é uma fórmula linear, ok? Imagine duas moléculas de CO2, tá? E como elas interagiriam então? Essas moléculas, elas interagiriam da mesma forma que foi retratado aqui no modelinho. Então, a princípio, elas têm uma nuvem de elétron bem distribuída, mas quando uma encosta na outra, cria-se polos pela molécula e elas conseguem interagir umas com as outras. E essa interação, note que é uma interação muito fraca, certo? Outro exemplo seria este. Vamos pegar aqui um pequeno hidrocarboneto. Desenhá-lo de novo. Então, neste caso, temos o quê? Temos duas moléculas apolares, certo? Então, aqui também a nuvem de elétron da molécula está bem equilibrada por ela toda. Aqui também. Mas como que essas moléculas vão interagir? Vão interagir por íon dipolo? Não, não tem nenhuma carga, elas não têm, a princípio elas não têm nenhum dipolo, elas são apolares, não são íons, não são carregados, certo? Como que elas vão interagir? Uma encostando na outra, em diversos pontos da molécula, criando esses polos positivos e negativos, que depois se desfazem e depois se fazem de novo. Então, esse é o tipo de interação de polo induzido, que envolve quais tipos de moléculas? Moléculas apolares, tá certo? Moléculas apolares. Vamos para o próximo? Agora, então a gente já discutiu interações íon de polo, dipolo, dipolo e dipolo induzido, tá faltando uma agora que é muito recorrente no vestibular. É chamada ligação de hidrogênio, gente. Ligação de hidrogênio é essencial, tá certo? Ela estabiliza um monte de estrutura, de macroestruturas de células e afins. É muito importante a gente saber esse tipo de interação. Os outros também são importantes, mas esse aqui não cai. Despenca no Enem e nos vestibulares, ok? A ligação de hidrogênio, embora seja dita ligação, ela é mais uma interação entre moléculas, ok? Ela é diferente, olha lá, ela é diferente de ligação iônica, de ligação metálica e de ligação covalente. Certo? É diferente, ela é uma interação, é só o nome que confunde às vezes, ok? Onde que vai acontecer essa interação então? Essa interação ela vai acontecer quando a gente tiver, vou dar um exemplo aqui de moléculas de água, tá? Olha lá, moléculas de água e elas vão interagir umas com as outras. Como será que as moléculas de água interagem, tá? A ligação de hidrogênio vai acontecer sempre que a gente tiver esse tipo de padrão, certo? Sempre quando a gente tiver hidrogênio ligado ao flúor, ou o hidrogênio ligado ao oxigênio, ou o hidrogênio ligado ao nitrogênio, você pode contar que ela vai estar fazendo uma interação, uma ligação de hidrogênio, certo? No caso da água, vamos lá por exemplo então. A água, o que vai acontecer? Lembra? A água ela tem um polo negativo e um polo positivo, certo? E o que vai acontecer aqui? A interação ela vai acontecer entre um hidrogênio e o oxigênio da outra molécula. Então o oxigênio de uma água com o hidrogênio da outra vão estar interagindo. Como vocês podem ver, eles vão estar interagindo. Então o oxigênio que está muito eletronegativo vai atrair esse hidrogênio que está quase sem elétron já, aqui, né, que é a parte positiva da outra molécula, e eles vão estar fazendo esse tipo de interação.
certo? Aqui também, e assim por diante. Esse tipo de interação, ele é a causa do porquê as moléculas de água possuem um ponto de ebulição tão alto, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam de todas esses tipos de interações intermoleculares, que as interações entre as moléculas, o tipo delas vai nos fazer com que a gente entenda suas propriedades físicas, como ponto de ebulição, como solubilidade, certo? Densidade e assim por diante. Beleza, gente? Só para terminar então, vamos fazer uma revisão aí da diferença de força entre as interações. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos colocar todos os tipos de interações químicas que existem então que nós estudamos. Primeiro, a ligação iônica, certo? Iônica. Ela é muito forte. Ela é mais forte que a ligação metálica, ok? Que é mais forte que a ligação covalente. Beleza, gente? Aí o que a gente vai fazer então? A gente vai entrar agora, vai comparar as interações intermoleculares. Essas aqui são interatômicas, né? Então, interatômicas. E agora a gente vai falar das interações entre moléculas. Entre átomos, entre moléculas, tá? Que é qual? Primeiro lá, a íon dipolo, certo? Que é mais forte que a ligação de hidrogênio, que é mais forte que a interação de polo. Vou puxar agora aqui para baixo, tá certo? Que é mais forte que a interação de polo induzido. Tá certo, gente? Então, essa é a relação entre as forças intermoleculares. E são essas interações que a gente analisa para determinar as propriedades físicas, assim como também os tipos diferentes de ligações entre os átomos que existem. Tá joia, gente? Bom, então essa foi a videoaula de tipos de interações intermoleculares. Espero que vocês consigam, com essa bagagem teórica, ir para os exercícios e tentar visualizar o que a gente discutiu aqui durante a aula. E eu desejo a todos vocês um bom estudo.